Estamos então em mais um Conversas do Centenário, desta vez com uma pessoa que já foi de tudo no Amora. Começou por ser adepto, continuou por ser jogador, passou por presidente, por responsável da mesa da Assembleia Geral e por uma série de outros cargos e funções que foi tendo dentro do Amora. Temos hoje connosco então Fernando Rocha. Boa tarde, Sr. Fernando. Boa tarde. Como é que começou por ser do Amora? Vamos começar lá bem por trás. Primeiro, desde pequenino, porque nasci muito perto da sede social do Amora Futebol Clube, na Praça 5 de Outubro. E morava ali, bem próximo. Então habituei-me, desde pequenino, a frequentar a nossa sede. Assim como também a sede social da Sociedade Harmónica. Muito bem. Que era ao lado. A sede, que nessa altura do Amora era na sala onde havia o jogo... 5 de Outubro. 5 de Outubro. 5 de Outubro, junto ao Coreto. Certo. Aí havia o gabinete de direção, havia uma sala de jogos e havia o bar. Era a única coisa que tinha. Era também um sítio onde havia lotos, depois ouvi dizer um snooker, uns ping-pongs, havia também uns divertimentos. O bilhar, o ping-pong, o bilhar, o ping-pong, que é o ténis de mesa, os matraquilhos, que não podia pagar, tudo um pouco. O jogo das cartas, das damas, do dominó. Então, e o Sr. Rocha, basicamente, para além dessas jogatanas que às vezes lá jogava à mão uma ou outra, o que é que jogava mais também? Como é que começou a jogar futebol? Comecei a jogar futebol com 13 anos para sair aos treinos. Ainda não podia jogar. Estávamos a falar do final dos anos 40, início dos anos 50, bem? Sim. Próximo dos anos 50. Em 1953 comecei a jogar oficialmente. E em que escalão é que jogava em 53? Comecei a jogar nos júniores, porque não havia outras equipas. Quem é que eram, nessa altura, no futebol sénior e seus colegas de plantel, quem é que eram os craques dessa altura? Nessa altura, quando eu comecei nos júniores, já tínhamos o Vasco, coitadinho, já faleceu, o Saríaco, o Domingos, o Sidónio, tudo moços que já faleceram. Há alguns que ainda estão vivos, como os Quimalvas, e poucos mais. Muito bem. E era numa altura em que já havia também personagens a jogarem como o Braulio, o Tiago e por aí fora. Isso já era no escalão superior. Certo. Que era no jogo, nas primeiras categorias. O Braulio, o Pacheco, o Alberto Papagaio. Sim, exatamente. E como é que vocês, na altura, com 16 e 17 anos, queriam jogar também no campeonato dos maiores? Como é que viam esses jogos? Víamos com emoção, porque era o clube de coração, e tentávamos imitá-los dentro dos jogos, dentro do campo, tentávamos imitá-los para ganharmos um lugarzinho na nossa equipa. Na equipa certa. E para as pessoas terem noção, uma vez que é uma das pessoas com boa memória, mais velhas, mais idosas, ao fim e ao cabo aqui do Amora, nessa altura dos anos 50, que campo é que era este em que nós jogávamos? Ou seja, não é nada disto que nós conhecemos hoje em dia. Como é que era o campo? Com certeza que não, porque desde essa altura o nosso campo já sofreu várias transformações. O campo era antigamente um terreno que era direito, mas fazia muitas covas e tinha areia que fazia lamaçal quando chovia. Muito bem. E depois de seco, era a areia que a bola nunca corria como nós queríamos. Nunca era o ideal. Nunca era ideal. E isto visto de quem estava dentro do campo, olhando para a atual bancada, mais ou menos onde nós temos hoje em dia o restaurante e essas coisas, havia uma cabine de som, não é? Onde hoje existe um restaurante,
Nesse local eram os balneários. Os balneários, ok. Mais ao lado havia então um bar. Sim. E não havia bancada, havia uma barreira, uma zona mais alta, onde as pessoas se juntavam para ver o futebol. Muito bem, portanto, aquilo que nós temos hoje conhecido como bancada, no fundo era uma barreira natural de terra, pedra. E foi nessa barreira que depois construiu-se a bancada. Muito bem. Entretanto, como o Sr. Rocha estava nesses escalões mais jovens e chega ao futebol sénior, chega à equipa sénior por que alturas? 55, 56? 57, 58. 57. Portanto, já jogava na equipa uma pessoa que também viria a ser mítica, que era o Mareta, há 2 anos ou 3. Ainda não? O Mário é mais novo. É mais novo, ok. Muito bem. O Mário é mais novo que eu. Então, nesse caso, vamos retomar. Chega a este plantel sénior e como é que entra nesta equipa? Era o mais novo? Era o miúdo? Como é que isso correu? Já estava também nessa equipa, e era da minha idade, o Vasco, o Seria e poucos mais. E fui eu a seguir. E eu entrei porque o Tangueiro partiu uma perna a jogar a bola na Cova da Piedade. E ela fez o central, passei eu para fazer o central do Amor do Povo. Okay. Na época 57, 58. Iniciei até a minha época como a jogar no Primitivo como defesa direito. O primeiro jogo que fiz, lembro-me bem, fomos jogar ao Luso, ganhámos 1-0. Luz do Barreiro, para que se entenda, porque hoje em dia isso já é desconhecido muito. E nessa altura, enfim, eu sei a resposta, mas pergunto-lhe à mesma, eram épocas muito durinhas e de muita rivalidade, não é? Claro, especialmente com os clubes daqui do nosso concelho. Sim. A Rentela, o Seixal. O Rentela, o Seixal, o Paipis, havia uma rivalidade quanto basta. Mas havia também outras rivalidades que foram mais acérrimas e eu um todo mais desacatos até com a da Piedade e com o Sesimbra. Sesimbra. Conta-se a história que a equipa do Sesimbra, quando vinha a subir ou a descer das Jurinhas para baixo, normalmente era recebida assim de uma forma meio... Não tanto. Isso às vezes as pessoas também enxergam-se um pouco. Aquilo que eu achei que foi mal feito, não estou a recriminar ninguém. Foi uma vez que o Cova da Piedade veio aqui à Mora e chegou ali às Joaninhas. O autocarro não pôde seguir até ao campo. Sim. Foram seguidos já para a Dourada e... Eram outros tempos. Eram outros tempos. Isto foi nos anos 50. Muito bem. Muito bem. Então, mas depois já vários outros colegas seus contemporâneos me diziam que o Sr. Rocha não era propriamente meigo a jogar e a cortar bolas. Como é que era o Fernando Rocha, defesa central do Omar? O Fernando Rocha não era meio, mas também não era bruto. Entrava a bola como devia de ser e poucas faltas fazia. Aliás, nunca houve um jogador que se queixasse que eu o lesionasse. Muito bem. Mas era aquilo, ou passava a bola ou passava o jogador. É claro que primeiro estava a defesa da nossa cor, não é? Sim. E a bola, se a bola passasse, era perigo. Se o adversário passasse, não era perigo, então tínhamos que estrobá-lo. Tínhamos que encontrar uma maneira de o parar. Então, e depois, estando já no plantel sénior, quantos anos é que esteve aqui a jogar? Como é que foi este percurso? Iniciei, portanto, na época de 57, 58 e até 62, 63. Muito bem. Que é campeão distrital. 2 vezes. 2 vezes. 61 e depois 63. 60, 61 e 61, 62. 62. E como é que foram vividas essas alturas? Havia alegria na terra, as pessoas... Havia uma emoção enorme. Eu recordo-me que quando nós fomos campeões pela primeira vez, em 60, 61, o nosso treinador era o Salvador Albano, que fez um excelente trabalho, e o pessoal da nossa terra.
jubilou de tal maneira que encheu o estádio, o campo. O campo que existia. Para se ter noção, em 1960 não havia propriamente centros comerciais, nem nada do género, portanto, ao fim de semana, haver um jogo de futebol era motivo de romaria. Pois, claro que sim. Em especial, nos jogos que é a minha mais atração, que eram os jogos com clubes do Conselho e com o tal Cova da Piedade e Sesimbra. Muito bem, muito bem. E Almada também trazia algo. também trazia algumas pessoas. E normalmente como é que era... Costa da Caparica. Costa da Caparica. E normalmente como é que era este funcionamento em termos desportivos? Havia equipamentos, não havia equipamentos? Vocês é que tratavam da escolha? Como é que funcionava a parte logística do Amora nessa altura? Nessa altura, já o Amora Futebol Clube, embora fosse um clube pobre, já tínhamos um roupeiro, já tínhamos uma senhora que tratava da lavagem da roupa, das meias, tudo isso. O prior era as meias. As meias eram um bocado difíceis por causa das costuras. Quando elas se rompiam, eram cozidas à mão. Eram cozidas, não se substituía. Não, eram cozidas à mão e isso fazia doer nos pés. De qualquer maneira, das botas, o Sr. José António, eu não queria dizer a alcunha dele aqui. Então, mas diga que a gente fica com essa memória. José António Nicha, pronto. Pronto, então. Que era o roupeiro, é que tratava das botas e tudo. E era cobrador também do Amor do Clube. Muito bem. Ele é que tratava de tudo mas como não era um técnico, como deve ser, ele era de qualquer maneira, e nós é que nos vimos aflitos depois, com os pregos a picar os pés e tudo isso. Era muito difícil. Muito bem. Quem é que era, nessa altura em que começou a jogar, portanto, final dos anos 40 e depois ao longo dos 50, quem é que eram os presidentes? Comecei a jogar nos anos 50. Sim, mas ligados... Mas assisti e tinha ligado. Desde cedo. Quem é que era, nessa altura, os presidentes do Amor e que recordações é que tem dessas pessoas? Ainda apanhou o professor Teodomiro e essas pessoas? Não, apanhei, mas não como jogador. Sim. Mas lembro-me do professor Teodomiro ser o presidente do Amor. Muito bem. E como é que eram esses tempos? Eram tempos muito... Como é que era ser, não o professor Teodomiro, mas os outros também, como é que era ser presidente do Amor? Era o faz-tudo também? Era... Sim, eu, por exemplo, recordo-me mais, a seguir ao presidente Teodomiro Costa, o meu sogro, ex-sogro, já faleceu, o Eugênio de Souza, ele fazia tudo. Desde o cobrador até secretário, ele fazia tudo. Ou seja, não havia a figura do presidente que era só presidente. Naquele tempo toda a gente fazia alguma coisa, é isso? Ele até, o meu sogro, como presidente do Amora, até era da comissão do campo. Ia aos fins de semana e durante a semana tratar no campo. Ok. E isso também se manifestou mais à frente, que é como é que o senhor Fernando Rocha depois, mais à frente, deixa de jogar futebol aqui no Amora e o que é que lhe acontece a seguir? Ora bem, eu tive um período que larguei, entre aspas, saí do Amora para ver se conseguia dar um salto na minha carreira futebolista. O Futebol Clube do Porto, em 1961, esteve interessado na minha colaboração. Nós chegámos a esse ponto da transferência, porque houve vários encarnados do Amora. Na altura, a direção não quis. Eu tive um ano depois sem jogar e fui para o Seixal Futebol Clube. Muito bem. Então, O mas... Seixal estava na primeira divisão e eu queria dar um salto, não para um clube rival, não para um clube. Queria dar um salto na minha carreira, porque achei, porque muita gente me incentivou por isso, achei que podia dar. Que tinha essa capacidade. Tinha capacidade para ser um bom defesa no país. Muito bem. Então, estamos numa fase em que havia, como já explicou, rivalidades e havia muita proximidade e muito despique entre clubes próximos.
O Sr. Fernando queria então melhorar a sua carreira desportiva e de repente a forma possível foi precisamente para o rival Seixal. Como é que o Sr. Fernando Rocha é recebido no Seixal e como é que na Amora vem a ida de Fernando Rocha para o Seixal? Eu não ofereci ao Seixal. O Seixal é que me veio convidar. Essa é a primeira nota, sim. O Seixal veio-me convidar porque sou, não sei como, mas sou que eu não queria jogar no Amora por causa disso. Porque travaram a minha ida para o Porto. Eu fiquei aborrecido, triste, mas não tinha nada contra o meu clube. Certo. As pessoas é que foram culpadas. De qualquer dos modos, eu então fui para o Seixal nessa altura estava na primeira divisão. Certo. Era uma diferença muito grande. Do regional para a primeira divisão. E sentiu a diferença? O bom defesa do Distrital sentiu a diferença na chegada à primeira divisão? Não senti. A única coisa que senti foi a preparação física, que eu estava mal preparado. Muito bem. Porque quando eu fui para o Seixal, já a época tinha iniciado. E não fiz pré-época. Então cheguei atrasado. Por isso também eu nunca fui 100% titular. Muito bem. E como é que foi nessa altura jogar, no fundo, ao fazer a primeira divisão, jogou com as grandes equipas de então? Os Sportings, Benfica, Portos, Belenenses, por aí fora, não é? Joguei, sim, senhor. Como é que foi? Como é que era jogar contra essas equipas nos anos 60? 60. 60? 60, muito difícil. Estávamos numa altura pré-magriços, não é? Um pouco antes de 66, dos magriços, não é? Um pouco antes de 66, Portugal ficou em terceiro lugar no campeonato. Mas nessa altura já jogavam os Eusébios e essa gente toda. Portanto, como é que de repente o Fernando Rocha da Amora tinha à sua frente a lenda Eusébio? Como é que era uma coisa dessas? Era difícil de encarar. Porque o Eusébio, quando desaparecia à frente, aquilo era um vulcão. O Eusébio era uma pantera autêntica. Não pela sua qualidade técnica, que era boa, mas pela força que tinha. Força. Muito bem. O Eusébio, quando começava a correr, ninguém o apanhava. Muito bem. E o senhor, por curiosidade, porque acho que nunca lhe perguntei isto mesmo, nessa altura tinha respeito, receio, como é que encarava esses grandes jogadores dessa época? A receio não tinha, mas o respeito tinha, claro. Muito bem. Porque apanhei o Eusébio, o Torres, o Santana, apanhei grandes jogadores do Benfica e do Sporting. Mesmo de outros clubes, claro. No Vitória de Setúbal também tinha um jogador na altura, que me deu água pela barba, que era o JJ, Jacinto João. Sim, muito bem. Mais tarde dirigente e também treinador do Setúbal. Era um jogador espetacular. No Porto, também na altura tinham grandes jogadores, o Hernani Perdigão, não sei se... Sim, se lembro do nome, sim. Eram equipas recheadas de muitos bons valores, todos internacionais. Muito bem. E de repente, o jovem Fernando Rocha estava ali com essa gente toda à frente, do outro lado do rio. Como é que as pessoas aqui na Amora viram o Fernando Rocha e para o Seixal? Diretamente nunca houve ninguém que me dissesse, mas indiretamente sentia-se. Trataram-me até mal. Eu era diretor não, era sócio do Marco Togu, e o senhor José António, que era governador, o José António Misga, sim, ia à casa de toda a gente cobrar as contas e deixou ir à minha casa cobrar as contas. Automaticamente, um ano sem pagar, eu vou chegar de sócio. Muito bem. Eu hoje tinha, se calhar era talvez um dos sócios mais antigos neste momento, e neste caso não é o caso. Muito bem. Entretanto, após este percurso no Seixal, que continuidade é que o Fernando Rocha deu então à sua carreira? Em 1965, o pai do atual presidente, o Sr. Cesário Henriques, convidou-me para vir voltar ao Amor, e eu voltei.
E muito bem. E sentiu-se acolhido ou... Não, com certeza muito acolhido. Toda a gente me tratou bem, porque eu era natural na vida da Amora e sou, não é? E gostei muito e é um orgulho de coração. Muito bem. Até que o Cesário deixou de ser presidente, não quis ser. Continuar. Em 67, e eu fiquei num dilema. Os jogadores vão embora para o presidente. Rocha, como é que é? A gente não tem presidente, como é que nós chegamos? Tive que assumir o cargo de presidente. Era isso que eu lhe ia perguntar. É o presidente que entra a seguir ao pai do Carlos Henriques. Como é que se torna? Como é que acaba o presidente do clube numa altura em que ainda jogava? Por isso, para aquilo que eu acabei de dizer, não havia presidente, não havia equipa inscrita, não havia direção. Certo. Como tal, agora não se inscrevia nem inscrevia jogadores. Muito bem. Eu tive que assumir. Eu apesar de ter uma equipa muito boa, que infelizmente quase todos já morreram, também. É pena não estarem cá para darem testemunho disto. O caso da Carlos Rebeca, o caso do José Sobrino, o Araújo, muitos já faleceram. O Serafim, infelizmente já faleceram, portanto não podem dar testemunho neste momento daquilo que é verdade. Eu assumi, e pode-se dizer, muito teve a ver com isso o Carlos Salvador. O Carlos Salvador? Sim. Porquê? Explique-me isso, eu não sabia. Empurrou-me. Empurrou-me? Então... Empurrou-me porque tu é que és o indicado para presidente. E empurrou-me. O Carlos Salvador já não jogava futebol, porque teve uma doença que teve que deixar de jogar, mas empurrou-me para presidente do Amora. Muito bem. Fui presidente do Amora, fui capitão, fui jogador e até treinador. Ou seja, fez 4 cargos no mesmo... Foi um ano ou foi 2 anos? Foi 2 anos. 2 anos. Muito bem. Então, e nessa altura, enfim, imagino que as coisas não fossem fáceis, mas já começavam a aparecer, depois dos 2 títulos distritais, começavam a surgir alguns jogadores com alguma notoriedade. Os Damiões, os Maretas, essa gente toda já jogava. Exatamente. O Mareta, o Damião, o Manuel José. O Caramelo também, não é? O Caramelo era dessa época. Já era mais velho. Já era mais velho, ok. O Caramelo, Fernando, era mais velho e já era titular há muitos anos. Já há muitos anos. Houve um jogador que tem-se falado pouco, mas foi de uma categoria muito grande, que é o Eugênio Simões, que tinha a alcunha do Janita. Sim. Irmão do António Simões. Ok. Foi do Benfica. Sim, daquela que eles tinham ali a família de Corroios, ao fim e ao cabo, e depois... Viveram aqui na Cruz de Paulo. Sim, Eram de e Corroios. depois era de Corroios, sim. Nasceram em Corroios, mas depois vieram todos aqui para a Cruz de Paulo. Portanto, era o António Simões, internacional português pelo Benfica, e o Eugênio, não é? O Eugênio jogava aqui. E tiveram um outro irmão, que também jogou aqui no Amora. Era o mais velho, eu não me recordo agora o nome. Sim. Mas também... Mas queria deixar essa referência do Eugênio ser menos falado. O Eugênio Simões, como extremo esquerdo, tinha um pé esquerdo maravilhoso. Não falhava um penalti. Nunca ouvi falhar um penalti. Ele e o Holanda nunca falharam. Muito bem, muito bem. Então, e nessa fase, como é que o Sr. Fernando Rocha, enfim, depois deixou de ser presidente, portanto houve uma nova eleição, presumo eu, já não se recandidatou por falta de vontade, porque havia outras pessoas interessadas. Como é que foi esse processo 2 anos depois? Em 1967, quando eu deixei de ser presidente, em 68, deixei de ser presidente porque houve um lapso muito grande na minha carreira de futebolista. Infelizmente, cometi um acto que não me envergonho até dele, não tenho. Sim. Foi aquela expulsão que ditou. Conte-nos lá um bocadinho dessa história, boa ou má é a história que foi. O Amora Futebol Clube, nessa altura, precisava de um empate na costa de Caparica para ficar apurado para disputar a 3ª divisão. E o Sr. Dr. Árbitro Inácio Almeida
fez tudo por tudo para que o Amora não ganhasse o jogo, ou não empatasse o tempo. Faltavam poucos minutos para acabar o jogo, marcou-nos um penalti contra nós. Uma falta fora da área. E expulsou o jogador, o Seria, fez a falta. E eu disse, este gajo agora expulsou o jogador. Ele ouviu, é claro que eu disse outra palavra. E ele ouviu, e então o que é que aconteceu? O seu número 3 também vai para a rua. E era eu. E eu dizia, eu para a rua, fui direito a ele, mas nunca tive vontade, nunca me passou pela cabeça fazer o que fiz. Mas ele virou umas costas e fugiu. Fugiu a uma coisa que tinha. Então eu fui atrás dele e veio. Foi o momento que foi. E então, a partir dessa altura, a Associação de Futebol entrega na prática um castigo, ao fim e ao cabo, não é? A Associação de Futebol de Setúbal, que é a federação, então, eu radiou-me como jogador, não como presidente do Amora. Certo. Eu era presidente do Amora ao mundo. Não me irradiaram como diretor. Dirigente, sim. Continuei a ser dirigente, até acabar o meu mandato. Quando terminou o meu mandato, achei que era hora de sair, porque já estava há 10 anos. Muito bem. Mas continuei a dar a minha colaboração ao Amora Futebol Clube. Ok. E, entretanto, nesse Se vocês forem ver Sim. a Associação de Futebol de Setúbal ou as cadernas do Amora Futebol Clube, verificam que eu sou das pessoas, neste momento, na nossa terra, que mais anos tenho dedicado ao nosso clube. Muito bem. E, entretanto, continua como dirigente desportivo. Entretanto, estamos no final dos anos 70, início dos anos 70, quando começamos a ter o reflexo dos bons anos 60, com outros jogadores e outras capacidades. Começam a vir jogadores também de algumas zonas aqui em redor de Lisboa e por aí fora. Como é que depois foram aqueles anos ali, pré-25 de Abril? Como é que era vivido esse tempo em que já se tentava mais qualquer coisa? Foi difícil. Foi difícil porque agora era um clube com fracos recursos. E para que conseguíssemos andar em frente era preciso muito dinheiro. Recordo bem que no meu tempo de presidente ainda havia uma dívida ao Artur Barros, um ex-treinador do Amora, que foi jogador da Vitória de Setúbal, de 20 mil escudos. E se não pagássemos esses 20 mil escudos, não podíamos inscrever jogadores. E eu tive que pedir dinheiro emprestado para o clube pagar essa dívida. E conseguiu-se. No que diz respeito à continuidade, eu já não estava na direção na altura, mas dava a minha participação. Foi preciso realmente muito esforço e muita dedicação. E ao ir buscarmos, e eu fui convidá-lo, o treinador José Águas, para vir para o Amora Futebol Clube. Aí começou o Amora a abrir-se. A ganhar um bocadinho. E depois foi buscar o Angeja. O Angeja também, sim. Exatamente. Foi o Águas em Tipo e que teve A conversa com a ele. conversa por operação com o Angeja para ele ir para o Amora. O Angeja, por sua vez, trouxe o Lobo, o Matateu e outros jogadores que eram conhecidos dele. E a partir daí o Amora começou a dar um salto. A dar um salto. Como é que é de repente ter aqui na Amora aquele que era um ídolo, mas que nunca tinha sido campeão, que era o Matateu? Isso toda a gente recorda como. Não foi campeão, só na Amora. Só na Amora, exatamente. Como é que era de repente? Ele já tinha uma idade avançada para futebol na altura. Já tinha perto de 40 anos. Sim. Como é que era de repente ter uma figura nacional na prática? Como é que era ter uma figura nacional de repente a treinar aqui? Eu digo internacional. Como é que era de repente ter aqui uma pessoa dessas? Foi uma alegria muito grande. E o Matateu, embora já tivesse uma idade avançada, como era um predestinado para o futebol, ainda mostrou a muita gente aquilo que era capaz de fazer. Ele fez golos,
fez jogadas que o pessoal da Amora não estava habituado a ver. Trouxe muita gente, muitos sócios, muita gente da Amora fez sócio para ver o meu tempo. Muito bem. Era o astro de então. Como é que é, qual foi a ideia por trás de ir buscar um treinador, também nacional, o José Águas? Como é que se pagava a estas pessoas? O Zé Águas não ganhava muito. É. O Zé Águas era funcionário de uma empresa em Lisboa, era venda de automóveis, na Rua da Boa Vista. Saiu da Gama, não me lembro o nome da empresa agora. Eu fui lá convidá-lo. Qualquer dos Zé Águas não ganhava muito dinheiro, não chegava a ganhar muitos custos. Ok, era acessível para a altura. Muito bem. Entretanto, nós começamos a entrar naqueles anos 70 em que os presidentes vão passando, passa aqui o Sr. Nascimento também, se não me engano, e depois mais à frente o Mário Rui, na sua primeira passagem aqui, e começam a vir o treinador José Carlos, o Albuquerque também chega aqui vindo do Oriental, isto já no meados dos anos 70. Nessa altura já tinha havido uma evolução aqui no Amora? É claro, a idade também faz as coisas crescerem. O Amora ia ganhando experiência de ano para ano. E os presidentes e as direções, aquilo que se fez mal o ano anterior, não tentam repetir aquilo que foi mal feito, tentam melhorar. E foi-se melhorando. E as pessoas que assumiram o cargo de presidente também já tinham outras informações e outros, talvez até a nível, como é dizer, educacional, a nível, tivessem mais avançados que aqueles que cá estavam. Tinham feito outra. Porque nós, os amorenses, nessa altura, não passávamos da primeira classe, ou da quarta classe. E essas pessoas já traziam estudos do liceu, etc. Muito bem. O Sebastião Pinheiro uma vez disse-me que tinha sido o último presidente pobre do Amora, e depois o presidente imediatamente a seguir em diante, portanto já nos anos 70, início dos anos 70, já traziam outra capacidade, porque era um senhor que era construtor, se não me engano. Sim, era o seu Nascimento. E isso notava-se, ou seja, aquela história das bandeiras e dos peditórios e das festas. Eu disse há pouco, havia pessoas com outros recursos, tanto financeiros como de formação, não é? Muito bem. E a partir daí o Amora começou a crescer. Muito bem. E ainda bem. No seu tempo e nos tempos até ao Sebastião, como é que se angariavam essas receitas? Eram as cotas, eram as garraiadas, eram as festas? Eram as festas, eram as cotas, eram os bares, e um pouco mais tínhamos também para ganhar algum dinheiro, mas era muito pouco. A terra também não era propriamente muito rica, apesar de ter fábricas a As funcionar. fábricas existiam nessa altura, já estavam a falir, a Mondete já tinha fechado, havia os produtos corticeiros que passou para o Queimado e Pampelim. E um caso curioso até, em 1967, quando fui presidente, convidei o Benfica para cá vir, foi a primeira vez que o Benfica veio aqui à Amora, e o Queimado em Pampelim fechou a fábrica para os operários Os funcionários. Muito bem, muito bem. É também nessa altura que começa a haver ali umas evoluções nas bancadas, passou a começar a haver bancadas, não é? Nessa altura. Houve, já nos anos 70. Sim. Já nos anos 70. Essa. Começou a haver, porque aquilo era uma barreira. Então era escavar, endireitar, pôr, não era tijolo, era adubos, começou-se a pôr adubos e ia fazendo os degraus, só em degraus, não é? Foi difícil, mas conseguiu-se fazer tudo. Muito bem. E depois, segundo reza a história, ou pelo menos a história do Sebastião, em que na altura da construção ali do bairro dos corticeiros, com a autorização do empreiteiro, um emburense, que algum cimento lá ia andando para cá para... Cimento e areia. Muito bem. E isso era numa altura em que não havia propriamente um empreiteiro. Quem é que fazia estas obras? Era o povo.
Uns eram peloureiros, outros eram salamentos, era uma altura. E outros faziam o almoço? Olha, Muito bem, muito bem. então tinha uma mojinha, uma coisa. Exato. Então, entretanto, nos anos 70 começamos a ter equipas que nos trazem da terceira até à primeira. Como é que o Sr. Rocha, nessa altura, já como espectador, assistiu a esse final dos anos 70? Assisti com muita alegria e com muita emoção, porque o nosso clube é um clube de emoções. E quando subimos divisão, foi uma coisa única, que a nossa história ficará sempre a perdurar. E gostei muito. Passámos bons tempos, tivemos boas equipas, bons jogadores e tivemos muitos presidentes muito bons. Muito bem. Antes de chegar lá, essa gente toda, eu queria lhe perguntar uma coisa. Teve presente no Barreiro ou em Coimbra, naqueles momentos das subidas, ou ia sabendo os resultados à distância? O que mais me emocionou foi no Restelo. Logo aquele golo com a famosa fotografia do Manel e do Fernando enfiados dentro da baliza. O que mais me emocionou foi esse jogo, mas em Coimbra também lá tive. É? Ouvi dizer que depois houve uma paragem em Leiria a seguir ao jogo, não é? Com os jogadores e com a equipa, que estava cheio de amorenses, segundo conta. Estava. E em Coimbra, quando também fomos jogar para a Académica, também foi emocionante porque tivemos a perder e conseguimos vencer. O impacto daquele famigerado gol. Então, mas agora vamos lá voltar ali atrás. Nessa altura, quem é que eram os jogadores que mais gostava de ver? Os centrais, por exemplo, os Veigas, os Albuquerques, faziam o seu estilo de jogo. Você que também tinha sido defesa. Acho que o Albuquerque. O Mira? O Albuquerque. Para mim, foi um jogador muito bom, se não o melhor na minha posição. Muito bem. Mas aquilo era uma defesa incrível. O Mira, o Albuquerque, o Veiga. Eles eram todos bons, não haja dúvida. Mas o Albuquerque era sorcia. Que tinha vindo do Oriental, que na altura tinha até melhores classificações desportivas do que o próprio Amora. Então, e como é que, nessa altura, há pouco falou dos presidentes, que desse tempo, dos anos 70, como é que era o presidente Mário Rui, na sua primeira passagem, e depois o presidente Dorives Pereira? O Mário Rui foi o melhor e, infelizmente, o pior. Em duas décadas diferentes, o melhor nos 70, o pior nos 80. Tenho muito bem a dizer dele. Mas depois o outro. As coisas. Mais vale a gente esquecer. Então, mas como é que era o Mário Rui dos anos 70? Com a família estabelecida, comercialmente aqui? Foi muito bom. O Mário Rui, o primeiro ano que teve no Amora, fez um trabalho espetacular. Depois. A coisa perdeu-se. Então, e o presidente Dorives Pereira? Há uma dúvida, porque já falei com várias pessoas e várias têm opiniões muito diferentes. Não há assim um consenso total. O que é que o Sr. Fernando Rocha tem de memórias e de recordações? Nessa época, Dorives Pereira, eu, infelizmente, por causa da minha vida profissional, não tive muito ligado ao clube. Mas eu recordo-me, eu acho que o Dorives Pereira foi um bom presidente. Muito bem. E a seguir, entra a família Paixão. O Fernando e o Manel, enfim, de alguma maneira. Aí já me aproximei mais um bocado. O Manel Paixão, o Fernando Paixão. O ano que o Fernando Paixão, o Manel Paixão saiu e ficou o Fernando. Certo. Quando o Fernando tive a obrigação moral e mais uma vez empurrado para substituir o Paixão, o Fernando. Foi? Foi. Então. Teve-se criar uma comissão administrativa na altura e eu, mais uma vez, tive que compreender por isso. Ok. E isso foi imediatamente antes do regresso do presidente Mário Rui, que é eleito depois. Como é que o presidente Mário Rui surge como solução outra vez, 10 anos depois? Porque ele tinha deixado boa recordação. Ele tinha sido um bom presidente. Uhum. Depois desse ano voltou ao Orleano para todo o trabalho que fez.
E fez bem. Depois voltou e voltou a fazer bem. Bom trabalho. Ele fez as obras do campo, criou o bingo, fez muita coisa. Em especial o bingo, que dava muito dinheiro ao clube. Estamos a falar do bingo por cima da cooperativa, ou por cima, ao lado da cooperativa. E depois, mais tarde, O outro. Mas eu queria focar-me era nesse primeiro. Aquilo, para além de uma sala de bingo, era uma sala de variedades. De repente começam a vir artistas à amora, não é? É claro que não era uma sala polivalente, né? Ia-se fazer se quisesse. Mas realmente o que era o bingo. Muito bem, muito bem. Entretanto, nós nesses anos 80 caímos a pique, literalmente, vamos lá abaixo à terceira divisão e de repente, no final dos anos 80, voltamos a subir um bocadinho com um técnico que hoje em dia é mais famoso, Jorge Jesus. Como é que o Sr. Rocha, entretanto, já viveu esses tempos? Acreditou que íamos voltar à primeira divisão? Mas eu, a acreditar a gente acredita sempre. Mas esperança não tinha muita. Mas quando comecei a ver o trabalho do homem, comecei a gostar. Embora tivesse algumas coisas para dizer. Não concordava com tudo quanto eu fazia, né? Mas ele é que era o treinador. E ele estava na vanguarda. E nessa altura o Sr. Fernando era da direção? Era. Qual era a sua função nessa altura? Se não me engano, era secretário técnico. Ok, muito bem. Então ele lidava de perto com aquela realidade. Nós, entretanto, chegamos por 2 vezes àquela divisão de honra, mas isso acaba por ser depois um problema que se manifesta nos 15 anos seguintes, pelo menos. Como é que depois viveu essa queda a pique novamente dos anos 90, em que mais uma vez ficamos sem direção? Parece o Paulo Silva na Comissão Administrativa e depois o Presidente Manuel Gonçalves. Entretanto, aí o Sr. Rocha continua a fazer parte das direções, Assembleia Geral. Com o Manuel Gonçalves fui Presidente da Assembleia. Antes do outro período anterior, que teve um bocado mais embaixo. Mais embaixo. Mais embaixo não tive presente. Muito bem. Entretanto, nós entramos neste século, ao fim e ao cabo, já com o Presidente Zé Mendes. Como é que vê estes primeiros 10 anos dos anos 2000? Como é que ia acompanhando o memória? Eu sei que vinha quase sempre ver os jogos, que eu via ao carro. Acompanhava e era Vice-Presidente da Direção. Certo. Da Assembleia. O Presidente era o Sr. António Passos. Já aconteceu muito. Vivi a coisa com muita alegria e com muita tristeza. O nosso clube, como disse, é um clube de emoções. Umas vezes boas, outras vezes más. O Zé Mendes, não gostei do trabalho. Foram dizer que não, que ele fez boas coisas, mas eu digo que não gostei do trabalho. Não gostei porque o Zé Mendes era muito pessoal. Era uma pessoa que punha uma vida na cabeça, era assim, tinha que ser assim. Se combinasse comigo ou com outra pessoa qualquer, ouço uma coisa diferente do mesmo assunto, ele, só a opinião dele é contar. É contar. Muito bem. Até que o clube começou a descambar com a presidência dele. Quando apareceu depois o Carlos Henriques. E aí nessa altura o Carlos era mais uma vez um rapaz da terra, o pai tinha sido presidente durante aquele período em que era jogador. Como é que estes 8, 10 anos de presidência, imagino que já se tenha sentido um bocadinho mais tranquilo? Pois o Carlos Henriques tem-nos dado uma confiança muito boa, tem feito um bom trabalho. Em especial, temos de dar os parabéns a toda a equipa que ele arranjou. E foi ele, o obreiro, de arranjar essa equipa, portanto, ele merece os nossos aplausos. E como tal, a direção atual destes últimos anos está toda de parabéns e merece da nossa parte o nosso obrigado pelo trabalho que tem feito.
Então, e agora, Sr. Fernando Rocha, sei que assistiu com alegria a esta inauguração do Cerrado. Como é que é olhar para isto? É uma alegria, imagino eu. Como é que é olhar para isto com 80 anos de vida, 80 e ver estas condições que temos agora para disputar um jogo de futebol? É claro que quem vê agora isto e pensa nos anos que viveu há 70 e tal anos, é o noite do dia, não é? O Amora tem neste momento grandes possibilidades de fazer cada vez melhor trabalho em prol da nossa juventude, e isso é o mais importante. O clube tem de trabalhar para a juventude, para a nossa população, e não trabalhar só no ego. Sim. Tem de trabalhar para a juventude. E a juventude hoje pode vir ao nosso Amora Futebol Clube, participar e exercer o exercício físico de futebol e outras modalidades que vão aparecer. Muito bem. Eu, entretanto, sei que acompanho a equipa e aqui num destes dias, no jogo em Setúbal, estava ali uma série de gente à volta do balneário, na entrada dos jogadores, no autocarro, pessoas de 20, 30, 40 anos, e de repente havia uma pessoa de 80, que era o Sr. Rocha. Ainda vem acompanhar estas coisas, ainda se presta a estas coisas. Então, sempre posso mover. O que é que aos 80 anos o continua a ligar ao Amora ao ponto de sair de casa? O que é que me leva? Porque desde pequenino o clube entrou no coração e não sai. Então nós, quando gostamos de uma coisa, acho eu, quando gostamos de uma coisa não largamos. Muito bem, muito bem. Qual é, de tudo aquilo que passou aqui no Amora, aquela melhor recordação que ainda guarda hoje em dia? Há alguma assim especial? Há duas, três especiais. Quando fui campeão regional, 2 vezes. Quando subimos de divisão e quando ganhamos o campeão. Fomos campeões da segunda divisão. A subida à primeira divisão. Ganhámos o campeonato da segunda divisão. E temos uma taça de... A primeira vez que fomos campeões nacionais. Exatamente. Essa vez foi espetacular. Mais ainda que a presença na primeira divisão durante 3 épocas. Ser campeão nacional é muito importante. Muito bem. De tudo aquilo que fez ao longo da sua carreira e da sua história, já nos disse que, pelo menos de uma das coisas, naturalmente tem esse arrependimento desse ato, mas houve alguma coisa que agora a esta distância consiga ver e perceber, caramba, isto está aqui ou está aqui porque eu pude fazer, ou eu pude ajudar, ou eu pude tratar. Há aqui alguma coisa na história do Amora em que o Sr. Fernando saiba que mudou o rumo, fez mexer, fez acontecer? Quais são essas coisas que o deixaram ligados a essas mudanças? Sabe que nas coisas da vida do clube não é uma pessoa só que faz mudar a vida, que faz mudar as circunstâncias. São várias pessoas. Pode ser no ano, por exemplo, o Carlos Arito neste momento fica com uma recordação espetacular, mas não foi ele só, foi uma equipa. Eu acho que devemos valorizar mais as equipas, tanto de direção como equipas de futebol. Trabalhamos todos para o mesmo. E a pessoa que está à frente e acabou, mas faz parte da equipa. Ela tem uma grande virtude, tem sim senhor, porque conseguiu levar a equipa dele até ao melhor. Neste momento eu não tenho, exceptuando quando fui jogador, consegui, era o capitão, um dos mais jovens, e fui capitão, consegui unir os jogadores todos na altura
para levarmos de vencida todos os obstáculos que tivemos, aí fiquei de veras sensibilizado. Porque não éramos 11, éramos 20. E 20 pessoas com pouca formação académica, com pouca formação familiar, era difícil. Mas tinham vontade. Mas tínhamos vontade. E consegui incutir neles, todos, muitos já faleceram, infelizmente, mas consegui incutir neles todos a vontade de ganhar. E ganhamos. E fomos campeões. 2 anos que conseguimos. Coisa que o Amora nunca teve. Mas É verdade.